paz do Senhor para todos. Tudo bem com vocês? Aqui vai tudo bem. Estamos hoje aqui para estudar mais uma escola bíblica dominical de lição 8, do dia 24 de maio de 2020, que tem por título Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O texto áureo nos diz assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Está escrito lá na carta aos Efésios 2:20. A verdade prática nos diz assim: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e dos testemunhos dos profetas. Glória a Deus. A lição bíblica em classe está escrito na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo do 20 ao 22. E no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao 27, que nos diz assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, justamente, sois edificado para a morada de Deus, no Espírito. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva e correram rios, e assopraram ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e grande foi a sua queda. Eu pude entender assim a respeito dessas duas casas, é muito interessante. Aparentemente, as duas casas, elas são assim, iguais, aparentemente, mas há uma grande diferença entre uma e a outra, né? Como fala aqui nessa parábola, a primeira casa que foi construída na rocha, que é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, eu achei muito interessante porque aparentemente são iguais, mas pelo andamento existe uma grande diferença. Qual é essa diferença? A fundação, né? A casa construída na rocha, ela é uma casa que tem um fundamento sólido, firme, que não cai, e é considerado como um homem prudente que construiu a sua casa na rocha, né? Uma pessoa que é um homem. O que é ser prudente? É uma pessoa que se precaver, é uma pessoa equilibrada, que se preocupa com a sua família. Então, por isso que ele construiu a casa dele na rocha, que é Jesus Cristo. E aí tem fundamentação sólida, né? E ela é difícil de cair, porque vem a chuva, vem o vento e não derruba, porque ela está construída no lugar certinho. Já do homem insensato, ele construiu aquela casa na areia, mas ele não tem fundamentação sólida. Então fica difícil, não tem alicerce, não tem rocha. Então vem o vento, né? Vem a chuva e derruba. Mas o que é um homem insensato? É uma pessoa desequilibrada, que não tem noção do perigo, que sim, não tem noção do perigo e faz as coisas de qualquer jeito. Então essa pessoa é considerada uma pessoa insensata. Mas que o Senhor Jesus, ele tenha misericórdia da nossa alma, que nós possamos, né, como cristão orientado pela palavra, sempre construir a nossa casa na rocha. Até porque hoje o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Então deu para entender, deu para ver, há uma diferença muito grande entre as duas casas. A casa do prudente e a casa do insensato. Um foi construído na rocha e o outro foi construído na areia, mas a maior diferença é que não tinha fundamentação sólida. Aqui construiu na areia, e aqui construiu na rocha tinha fundamentação sólida.
Glória a Deus. Por isso que ficou firme, permanente e fiel ali. Glória a Deus. Vamos entrar na introdução, que diz assim: por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. O apóstolo Paulo a compara com um edifício em construção. A pedra angular dessa edificação é Cristo. O fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Assim, o propósito divino de que sejamos o templo santo no Senhor, a morada do Altíssimo. Nesta lição estudaremos cada um desses aspectos. Glória a Deus. O tópico 1 nos diz assim: um edifício espiritual. Quem é esse edifício espiritual? Nós que somos, os cristãos que estamos sendo cada dia ajustados, aleluia, para morar no céu de glória através do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Continuando, tópico 1. O santuário judeu. O templo em Jerusalém era o símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus. A proibição dos estrangeiros acessarem o templo era um motivo de inimizade entre judeus e gentios. Ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade, a igreja. Assim, o templo judaico perdeu sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado. Glória a Deus. No Antigo Testamento existia aquele templo de adoração a Deus, mas só os judeus eles entravam lá para adorar a Deus no templo. Mas no Novo Testamento, aquela época lá atrás era a época da lei, hoje é a época da graça, que nós temos Jesus Cristo. Ele veio e acabou com tudo isso. Hoje nós somos um povo só. Aleluia. O ponto 2 do tópico 1 nos diz assim: o santuário cristão. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. O ensino apostólico lembra Salomão quando este reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter a Deus, e reafirma a instrução de Estevão em que o Altíssimo não habita em templo feito por mãos de homem. Desse modo, os crentes judeus ou gentios tornaram-se o templo onde o Espírito de Deus habita, em que eles são pedras vivas em um edifício espiritual. Foi o que nós já conversamos lá atrás, Os crentes hoje, como um edifício espiritual, aprendendo a cada dia, a ser ajustado na palavra, na santificação, no amor, na compreensão, na oração, até ser ajustado totalmente, para que nós possamos ter uma morada eterna, que é o céu de glória. Aleluia, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é isso que Ele quer de cada um de nós, Os crentes. Louvado seja Deus. Continuamos aqui no ponto 3. A pedra angular. Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Ela é traduzida como uma pedra mais importante ou pedra principal. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha certa. Para que se tenha uma ideia dessa dimensão, em uma das escavações no local do templo em Jerusalém, foi encontrado um monólito com cerca de 12 metros de comprimento. O que é um monólito? É uma pedra enorme, Uma pedra grande, onde aquele povo, antigamente, eles construíam até escultura nas pedras, Então, é uma comparação. A pedra que fala aqui, Foi achado esse monólito, com cerca de 12 metros, e eles aproveitavam para a construção de outras coisas, juntamente com essa pedra. Dá para entender? O ponto 4 diz assim: Cristo, a pedra principal, mas totalmente diferente da comparação da pedra que é Cristo, que é a rocha eterna, A identificação de Cristo como a pedra angular, remonta à profecia messiânica em que a pedra rejeitada tornou-se cabeça de esquina. Ele mesmo afirmou ser a cabeça da esquina. Portanto, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo.
No Sermão do Monte aprendemos que o homem prudente edifica sua casa sobre a rocha. Assim como também os apóstolos testificaram ser Cristo a pedra principal. Portanto, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo. No Sermão do Monte aprendemos que o homem prudente edifica sua casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Em Cristo, um novo conceito de santuário é construído. Os crentes são comparados a um edifício espiritual, onde Cristo é a pedra principal. Tópico 2. O fundamento, apóstolos e profeta. O ponto 1 nos diz assim, conceito de apóstolo. O termo grego apóstolos é usado para enviado ou mensageiro. O apostolado é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Nos evangelhos Mateus, Marcos e Lucas, usam o termo quando se refere aos 12 escolhidos por Jesus. Eles foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição do nosso Senhor. Assim, Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo. Aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra com o compromisso de instruírem a igreja. Nesses aspectos, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva e a mensagem de Cristo, o fundamento. Eles foram escolhidos por Deus para proclamar a sua palavra. O segundo ponto do tópico 2 diz assim, a doutrina dos apóstolos. Embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que ocupavam, o que construiu o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as escrituras. Os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo. Assim como não se pode mexer na pedra angular, depois de colocado o alicerce, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado. Acerca disso, o Senhor Jesus asseverou, as minhas palavras não hão de passar. A Bíblia de Estudo Pentecostal ratifica que a revelação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunhos ou profecias posteriores. Glória a Deus. O que o Senhor ele não quer nos ensinar? Aqueles apóstolos e os profetas, eles tiveram um fundamento sólido na palavra, porque veio diretamente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para proclamar a sua palavra aos gentios, e nos dias de hoje não são diferentes. Os pastores de hoje representam os apóstolos de antigamente, né? Porque eles têm a palavra, têm o Espírito Santo que habita dentro deles, então eles têm direção, eles têm graça, eles têm conhecimento para nos ensinar a palavra, né? E fazermos de nós discípulos do Senhor Jesus, para proclamar a palavra dele em todos os lugares, até o confim da terra. Glória a Deus. Esse Deus é maravilhoso, é tremendo, né? Ele deixa tudo perfeito, tudo certinho. É necessário que a gente dê ouvido à palavra de Deus para que nós possamos ter discernimento do que é do Senhor e o que não é. Até porque o Espírito Santo, ele habita dentro de nós e ele nos orienta, ele nos dá graça, ele nos dá saúde, ele nos dá sabedoria. Quem capacita é o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus por isso, né? Dando continuidade ao terceiro ponto do tópico 2. Diz assim, o testemunho dos profetas. A palavra grega, profetes, significa proclamador, é o que nós estávamos falando. Proclamar a palavra de Cristo, viva e eficaz, e intérprete da revelação divina. A ordem da frase em Efésios 2:20, apóstolos e profeta, indica tratar-se dos profetas da igreja e não os do Antigo Testamento. Mais adiante, Paulo assegura que a compreensão do mistério que no passado estivera oculto, de que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo e eram participantes da promessa,
foi revelado pelo Espírito aos profetas do Novo Testamento. Assim, os profetas neotestamentários que falaram, inspirado pelo Espírito Santo, perfazem o alicerce da Igreja de Cristo, né? Cristo, a nossa rocha eterna, né? Cristo é tudo, é o fundamento, é a rocha eterna, é o alicerce, é o conhecimento, é a segurança, é o alimento principal para edificar nossas vidas, de que um dia iremos morar no céu de glória. E tudo isso é fortaleza dos que estão em Cristo Jesus. É por isso que nós precisamos a cada dia se santificar no Senhor, na palavra, no jejum, na oração, na consagração ao Senhor, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento e ficar firmado na rocha que é Cristo Jesus. Porque nós temos algo maravilhoso, que é o céu de glória para morar. E ele diz assim: eis que estou convosco todos os dias até o dia da consumação do século. Então, mediante a luta, a aflição, né, a tribulação, Cristo ele está conosco para nos dar vitória. Basta tão somente a gente se apegar com Cristo, para que ele possa nos fortalecer a cada dia. A igreja está edificada sobre a pedra angular, que é o próprio Cristo. O seu fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas bíblicos, né? Ele constituiu pessoas para estar proclamando a palavra dele, os profetas também, né? Para profetizar as bênçãos do Senhor na nossa vida, para advertir também a igreja, para nos alertar da situação. O Senhor ele está sempre falando conosco, através da sua palavra, através dos profetas. Hoje também temos na nossa igreja, graças a Deus, e instruindo a sua igreja como deve andar, né? No caminho em que deve andar. Ele diz assim, lá no Salmo 37:5, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele que ele tudo fará. Então, amados, nós temos realmente essa fortaleza na nossa vida, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Então vale a pena obedecer, vale a pena ler, meditar, consagrar, jejuar, orar, buscar enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Porque o Senhor Jesus ele vem buscar uma igreja lavada e remida no seu sangue. Mas é necessário que a gente esteja preparado, santificado ao Senhor, para que nós possamos morar no céu de glória. O tópico 3 nos diz assim: edificado para a morada de Deus. O primeiro ponto do tópico 3 diz assim: edifício bem ajustado. A expressão todo edifício bem ajustado cresce, indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes, como a gente já conversou, a cada dia se aperfeiçoando no evangelho, na palavra de Deus, né, na graça, no conhecimento. Então, desenvolvimento dos crentes. Assim como todas as partes do edifício precisa estar harmônica, bem ajustada. O crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado a Cristo. Nessa caminhada, o salvo comporta-se como filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5:22. Quais são o fruto do Espírito? É preciso que os cristãos, eles tenham, né, esse fruto do Espírito para que nós possamos herdar o céu, né? E quais são esses frutos do Espírito? Gálatas 5:22 diz que o fruto do Espírito é a temperança, é a paz, é o gozo, é a longanimidade, é a benignidade, é a fé, que sem fé é impossível agradar a Deus. É mansidão, é caridade, é bondade. Tudo isso são frutos do Espírito que os crentes precisam ter na vida para que realmente ele esteja completo. E se não tiver, que nós possamos buscar ter, né, o fruto do Espírito. Se verdadeiramente nós queremos ter um céu de glória para morar, nós temos que ter o fruto do Espírito, a temperança, né? E principalmente a fé, né? Porque lá no livro de Hebreus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. É você fazer a obra do Senhor
com amor, com alegria, com dedicação e ter fé e ter o fruto do Espírito, porque sem o fruto do Espírito na vida, nós não fazemos nada. Mas graças a Deus que nos dá a vitória, que nós temos o Espírito Santo para nos orientar, nos capacitar, nos direcionar a cada dia mediante a palavra de Deus, para que nós possamos ter esse desenvolvimento, né? Glória a Deus. O desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo. É o que nós acabamos de falar. Precisamos estar completo para que o Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele possa nos tomar para si. Glória a Deus. Pois todo crente bem ajustado torna-se templo santo no Senhor. O templo santo no Senhor. Templo, morada do Espírito Santo. Fruto do Espírito. Conhecimento, a caminhada a cada dia, para que a gente possa chegar lá e servir a esse Deus maravilhoso com sinceridade, né? E quando fala de edifício bem ajustado, nós somos um edifício espiritual. E ajustados são todos nós juntos, aprendendo a palavra, aprendendo do Espírito Santo, como devemos agir, mediante a luta, a dificuldade, como cristão que quer realmente morar no céu, né? É tudo gradativamente. Tudo tem um processo de aprendizagem para que nós possamos chegar lá. O segundo ponto do tópico 3 diz assim: templo santo no Senhor. A palavra aqui usada para templo é o vocábulo naon, que designa o recinto interior, o lugar santíssimo. Como já vimos, o crente tornou-se templo santo no Senhor. Isso indica que Deus habita em nós por meio do seu Espírito. Glória a Deus. Encontro do sumo sacerdote com Deus. Todavia, a analogia paulina não se refere a uma estrutura material. Não se refere a uma estrutura material, mas sim ao crente que se tornou templo santo, separado do pecado. Quem pertence a Cristo passa a viver em santidade. Como resultado, ao desfrutar da comunhão divina, o crente recebe o livre acesso à presença do Pai, tornando-se assim morada de Deus no Espírito. Glória a Deus. Foi o que nós aprendemos hoje, né? Que hoje não precisa estar dentro do templo. Mediante essa pandemia que está acontecendo, né? Se Cristo, se Deus só tivesse naquele templo construído pelos homens, hoje ficaria difícil os crentes se reunir, né, para conversar diretamente com Deus. Mas graças a Deus que Jesus veio, morreu e ressuscitou, e está conosco todos os dias até o dia da consumação do século, e deixou o Espírito Santo dentro de nós, habitando, né, nesse templo e morada do Espírito Santo, e nós temos acesso livre para falar com Deus. Terceiro ponto do terceiro tópico, diz assim: morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo, foi o que nós já vimos, né? E depois ao templo de israelita, indicava lugar de habitação permanente, de comunhão íntima. Como já vimos, o crente tornou-se templo santo no Senhor. Indica que Deus habita em nós por meio do Espírito Santo, do seu Espírito Santo. E que tal afirmação ratifica o ensino apostólico de que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Ele reside individualmente dentro de cada cristão, bem como no corpo inteiro de crentes. A igreja é formada por judeus e gentios. É por isso que devemos, cada dia, nos consagrar, nos santificar, para ter livre acesso com o nosso Deus, né? Senhor e Salvador da nossa alma. Glória a Deus. A conclusão nos fala assim: a comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento, até que todos cheguemos à unidade da fé, a pedra angular, que é o próprio Cristo. Não pode ser substituída a doutrina dos apóstolos. E o testemunho dos profetas não podem ser revogado. Glória a Deus. E que Deus abençoe a todos.